pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube, e hoje a gente vai concluir a nossa aula de fotossíntese falando sobre a segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa escura ou química. Se isso te interessa, se você já assistiu o primeiro vídeo de fotossíntese, vai aparecer aqui nos cards e eu vou deixar aqui na descrição. Fica comigo que a gente vai começar essa aula agora. Antes da gente começar a aula, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, isso me ajuda demais, e não esquece de compartilhar esse vídeo. Se você ainda não assistiu a primeira aula a primeira etapa da fotossíntese, a fase fotoquímica ou clara, você precisa assistir, tá? Ela é muito importante para que você continue o estudo, falando agora sim da etapa escura ou química. Vai aparecer aí a descrição aqui, vai aparecer aqui em cima, então se você ainda não assistiu, para essa aula, começa de lá. Se você já assistiu, vamos continuar aí com a lousa falando da fase escura. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem o que é fotossíntese, para que serve a fotossíntese, e que a fotossíntese é dividida em duas etapas, né, grandes etapas, chamadas de etapa fotoquímica e etapa química, a gente também já sabe que a etapa fotoquímica também pode ser chamada de clara e que a etapa química também pode ser chamada de escura. Agora a gente vai entender como é que funciona essa última etapa da fotossíntese, que é a etapa química ou fase escura. Vamos lembrar lá que fase escura não significa que ela precisa acontecer no escuro, né? Ela pode fazer, e ela faz mesmo, no claro, né? Tanto a etapa química quanto a fotoquímica acontecem ciclicamente, meio que ao mesmo tempo, tá? A única coisa que acontece aqui é que a planta não vai absorver luz para concluir essa etapa chamada de escura ou fotoquímica. Bom, enquanto a etapa clara acontecia lá nos tilacoides, a etapa escura, a química, acontece no estroma, nessa região gelatinosa dos nossos cloroplastos. E agora o que a gente tem? Lembra? Lá na etapa fotoquímica, a gente conseguiu produzir energia para que a gente consiga fazer aí, através da produção de energia, a gente vai conseguir produzir o que a gente quer, o que a planta quer, que é glicose, né? Então agora a gente vai pegar lá o ATP, a adenosina trifosfato, que tem um fosfato a mais, e a gente vai pegar o NADPH, que é outra molécula energética, um pouco menos energética que o ATP, e a gente vai utilizar essas duas aqui, moléculas energéticas, para absorver o gás carbônico. Então é na etapa química que a gente tem a absorção do gás carbônico. O gás carbônico, ele é absorvido por meio de uma enzima chamada rubisco, tá? Então o nome da enzima que absorve lá o gás carbônico é a rubisco. E aí a gente vai produzir o que a gente está esperando, né? Muito tempo para acontecer, que é o alimento da planta, que é a glicose. Certo? Show de bola! Coloquei aqui do lado para vocês, né, como isso vai acontecer. Bom, esse estudo aqui da etapa química aconteceu por dois pesquisadores. Um deles era chamado de Calvin e o outro pesquisador era chamado de Benson, tá? Como esses dois pesquisadores fizeram a mesma pesquisa, a gente chama esse ciclo de Calvin-Benson. A gente não vai chamar dos ciclos de Calvin e do Benson, porque eles não trabalharam juntos, eles trabalharam separados, por isso a gente tem ciclo de Calvin-Benson. São dois pesquisadores super importantes para esse estudo aqui. Existem várias moléculas químicas aparecendo aqui nesse ciclo, mas como eu não quero atrapalhar aí o raciocínio básico de vocês, eu não coloquei essas moléculas aqui. Porque o que eu quero é que vocês entendam como acontece esse processo e depois, quimicamente, a gente vai estudar como isso acontece quimicamente, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui uma molécula chamada de RubP, né? Essa molécula RubP, ela vai captar o gás carbônico da atmosfera, né?
transformando isso numa enzima chamada rubisco. Então agora a gente tem a rubisco captando o gás carbônico da atmosfera. Esse gás carbônico com a enzima rubisco, ele vai formar o que a gente chama de PGA. Não importa isso para vocês agora, tá? Só importa que essa enzima rubisco, né, a RubP, captou o gás carbônico, transformou isso em rubisco. A rubisco vai produzir o PGA. Esse PGA, para ele acontecer, né, ele vai perder um fosfato energético. Então, quando tudo isso está acontecendo, o fosfato do ATP é perdido e aí o ATP volta a ser um ADP, adenosina difosfato, tá? E aí o que vai acontecer com esse PGA é que vai ser adicionado o fosfato que o ATP deu para ele. E aí, passando a esse fosfato adicionado, né, ao PGA, a gente tem aquela outra molécula energética, NADPH, que também vai perder energia, vai retirar um fosfato e essa molécula energética vai se transformar em uma PGAL. E a PGAL vai ser transformada em glicose. Então, isso acontece, né, ciclicamente. A gente vai ter 2 ciclos completos para formar a glicose, tá? Por conta das composições atômicas dos elementos que vocês estão vendo aqui. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que a RubP forma rubisco, capta o gás carbônico, transforma em PGA, perde fosfato aqui da energia para transformar esse PGA, para adicionar a esse PGA energia. Também o NADPH vai perder energia para transformar essa molécula em uma PGAL, que vai ser transformada em glicose. Então aqui tudo aquilo que a gente ganhou de energia vai perder a energia durante o processo para transformar o gás carbônico em glicose. Não vai acontecer direto, gás carbônico e glicose, o gás carbônico vai ser transformado em outras moléculas até chegar em glicose, certo? Como vocês viram, a fase escura não é uma fase tão comprida quanto a fase clara, né? A etapa química é um pouquinho mais tranquila. Eu despoupei vocês dos detalhes químicos do ciclo de Calvin-Benson, mas a gente pode fazer uma aula contando aí para vocês por que precisam de 2 ciclos para formar a glicose. Eu acredito que a gente tem que vencer etapas. A gente precisa começar do mais simples para chegar no mais complexo, porque senão vira um turbilhão de informação. O nosso cérebro acaba não processando todas as informações importantes para que a gente tenha esse conhecimento. Vale lembrar então que na etapa fotoquímica a planta ou o órgão, né, o organismo fotossintetizante precisou de água e precisou de luz para fabricar ATP e NADPH, por isso chamada de fase clara. E lá na fase escura, esse ATP e esse NADPH são quebrados para fornecer energia para que a rubisco consiga captar o gás carbônico da atmosfera e transformar esse gás carbônico através de alguns processos e quebras dessas moléculas de energia em glicose. Esse ciclo é chamado de ciclo de Calvin-Benson. E isso é super importante na sua prova, no seu vestibular, para que você gabarite tudinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar os comentários de vocês a respeito da aula, se vocês tiverem alguma dúvida, mas também alguns tipos de sugestões e principalmente se vocês querem elogiar. A gente gosta muito de receber elogio. Eu acredito que a gente precisa elogiar mais e competir menos nesse mundo, né? Um beijo, pessoal! Até a próxima aula! Tchau, tchau!